Então, meus irmãos, nós já temos estudado em outra ocasião, como eu disse, sobre a dissonância cognitiva, principalmente na mensagem, e sobre essa dissonância cognitiva que há entre aqueles que se aferram, se entregam a um pensamento, a um entendimento errado, mesmo perante vários fatos que comprovam que tais pensamentos são desprovidos da verdade. Mesmo assim, você viu, há pessoas que se aferram, se entregam totalmente àquilo e, como se diz, né, não arredam o pé, não dão um braço a torcer. Eles pensam que aquilo ali é a verdade deles, é a sua opinião e aquilo ali está encerrado. E veja, não são poucos os que se deixam aí influenciar por tais pensamentos errados, ainda que os fatos mostrem que são errados, pensamentos e ensinos equivocados, que Paulo, nos seus dias, chamava de vento de doutrina. Você lembra disso? Há uma escritura que nós lemos, semana passada, vamos ler aqui outra vez, onde ele menciona isso. Naqueles dias havia muitos ventos de doutrina. Nós citamos aqui algumas outras semanas atrás, sim, quando João mencionou sobre aquela doutrina dos docetistas, que diziam que não acreditavam que Jesus havia vindo em carne, que ele tinha vindo em um espectro espiritual, incorpóreo, porque a carne é pecaminosa, então Jesus jamais poderia ter herdado um corpo de carne, nascido em um corpo assim. Então isso era um vento de doutrina. Vento de doutrina é isso, é uma coisa que vem e passa como vento. Há várias doutrinas que vêm, surgem e desaparecem. E as pessoas às vezes nem se lembram mais. Eu, quando estive na denominação pentecostal, eu presenciei alguns desses ventos de doutrina. Certo? Eu lembro de um vento de doutrina lá, chamava de obturação de ouro. As pessoas iam nos cultos e oravam, e havia uma obturação dos seus dentes. E, né, os dentes ficavam como uma prótese, uma coisa assim, né? Dente de ouro. Tinha um vento de doutrina. Hoje quase não se ouve mais falar nisso. Né? Esse vento passou, acabou. Também presenciei o vento, que já comentei esses dias atrás, né? Sobre o vento do cair sobre o poder de Deus. Que conforme o irmão Oliveira nos disse, irmão Brano, profeta de Deus, lhe falou que isto é um movimento errado. Isso é um espírito errado. Também vi o vento das igrejas em celas. E sim, enfim, são vários ventos, né? Eventos como, por exemplo, como saber usar o dom de línguas. Eu assisti uma vez uma fita, alguém me deu uma fita cassete, tempo da fita cassete, onde o ministro explicava qual era a forma correta de você usar o dom de línguas, porque quando você fala em línguas você não sabe o que está falando, isso é verdade, você não tem como saber. Mas tem uma forma de você usar o dom de línguas, de forma que Deus possa responder a tua oração, enquanto você fala em línguas, mesmo sem saber, você tenta conscientemente orar a Deus, e então Deus responde. Então, era um vento de doutrina. Vários ventos de doutrina surgiram. Muitos. Na denominação nós vemos vários. E eles vêm e vão, como eu disse, como vento. E o que mais nos impressiona é saber que não são somente aí na humanidade, no mundo aí fora, o mundo, né, pagão, como dissemos, não somente na humanidade, na história da humanidade, que nós temos visto aí pessoas se entregando a essas ondas, esses ventos, porque esses ventos, esses movimentos existem em toda parte, em todas as áreas. Mas você vê principalmente aí no meio cristão. E muitas pessoas aí são levadas a seguir o erro de forma tão apaixonada. Podemos aí citar alguns casos, como por exemplo o que ocorreu aí na Segunda Guerra Mundial, com, eu não sei se eu posso usar a palavra, né, por causa aqui da plataforma aqui do YouTube, quando aquele senhor lá fez aquela guerra lá, a Segunda Guerra lá na Alemanha, lembra? O seu partido, acho que eu vou dizer bem rapidinho, nazismo, pronto. Eu lembro que você deve saber que os alemães em peso estavam defendendo aquela ideologia, que nos próprios dias também eram condenados. Não só hoje se condena isto, mas naqueles dias. Mas eles estavam tão apaixonados por aquele líder, havia uma unção tão grande, tão demoníaca, tão diabólica sobre aquele homem, que ele conseguiu convencer as massas de que realmente eles eram a raça ariana superior e que todos os demais eram inferiores. Então veja, aquilo foi um vento de doutrina, um vento de pensamento que
tomou conta das pessoas naqueles dias. E você vê isso da mesma forma, com um grau menor ou maior, também atingir a igreja. Na história da igreja também você vai ver que há vários casos semelhantes a isto, onde doutrinas diversas arrebanharam um grande número de pessoas, mas que depois, como eu disse, desapareceram. Um vento doutrina que desapareceu, que sumiu como vento. Desde casos mais simples até os casos mais graves, mais terríveis que nós poderíamos mencionar, como por exemplo o que aconteceu lá na Guiana com aqueles seguidores do Jim Jones, lembra? Quando ele levou aí aquele povo todo a cometer suicídio, 918 pessoas cometeram suicídio tomando veneno, outros se esfaqueando, porque eles estavam seguindo aí à risca o ensino daquele falso ungido. Segundo os estudiosos, aí, dizem que aquele foi o maior suicídio coletivo da história. Então, eu quero crer que isso superou o de Massada, né? Na fortaleza de Massada, quando os judeus foram cercados pelos romanos, muitos ali cometeram suicídio ao invés de ser tomados como prisioneiros de Roma. Eu não sei quantos, então devia ter sido menos de 900, mas ali na Guiana foram 918 pessoas que cometeram suicídio, porque ouviram aquele homem, né, com seus ventos de doutrina. E nos próprios dias do irmão Branham, ele conheceu esse senhor, o Jim Jones, e até aconselhou que alguns ministros não lhe dessem ouvidos. Deixa eu ler rapidamente aqui algo que eu encontrei em um dos sermões do Oliveira, A Religião de Jezabel, número 10, 91. Jimmy Jones trouxe o seu povo para Guiana, 800 deles morreram. 918 é o número mais preciso. O irmão Branham advertiu o irmão Bose em Chicago, e isso está em uma fita, ele disse, não ouça Jimmy Jones. E o irmão Oliveira, nos seus sermões, ele comenta que ele conheceu pessoalmente aquele homem, aquele falso ungido, conversou com ele, e Jones ele tinha aí uma doutrina que ele defendia, uma doutrina chamada restituição, restauração, algo assim. Ele acreditava que algum dia Satanás se converteria, seria salvo, e Jesus, como se fosse um irmão do diabo, Jesus e o diabo, Satanás, andariam de mãos dadas juntos, caminhando em estradas de ouro na glória. Essa era a doutrina de Jim Jones e aqueles 918 que morreram, que se suicidaram, morrendo crendo nesse tipo de coisa. Então veja, nós temos aí estudado que tudo isso faz parte de espíritos errados, doutrinas demoníacas, que até o apóstolo Paulo disse que viriam surgir nos últimos dias. Mas você vê que desde o princípio da igreja isso tem acontecido. Vários ventos doutrinários têm surgido, os quais os apóstolos sempre orientaram a igreja de Jesus a identificar estes ventos, esses falsos ungidos, e evitá-los. Efésios 4,14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então veja, como nós comentamos nessas semanas que se passaram, com esses estudos que estamos aqui ministrando, a única maneira de nós não sermos aí agitados de um lado para o outro, por esses ventos de doutrina, como disse Paulo, é nós conhecermos a verdade da Bíblia, não há outra coisa. E quando você conhece isso, então você consegue rechaçar a tudo mais que não faz eco à palavra de Deus, que é contrário à sua palavra. Mensagem do irmão Branham, o profeta Eliseu, que infelizmente os crentes da Bíblia intitularam Eliseu o profeta. Você acredita nisso? A forma correta de traduzir o título é o profeta Eliseu, mas eles conseguiram inverter isso. Tudo bem, mensagem que o irmão Branham pregou em 54. Somos simplesmente agitados por todo vento de doutrina, em toda parte, por todos os lados. Não somente doutrinas religiosas, doutrinas dentro da igreja, como todas as notícias que você vê, as fake news aí, que são espalhadas, disseminadas para tirar a tua paz, teu sossego, para te confundir. Nós somos bombardeados dia e noite por esses vários ventos, agitados. Nós somos simplesmente agitados, né? Um diz isso e outro diz aquilo. Amigos, examinem-no à luz da Bíblia. Se a Bíblia diz isso, é verdade. Se não disser, não é verdade. Então é isso, não se agite, apenas veja o que a Bíblia diz.
certo? Agora, todos nós, quando nós fazemos aí uma escolha, nós acreditamos estarmos certos naquela escolha que nós fizemos, e nós até, inclusive, procuramos aí nos acercar de certezas de que nós estamos corretos. Muitas vezes as pessoas até descartam ideias contrárias às suas opiniões para não correr o risco simplesmente dela ser confrontada ou que se depare de que ela está errada. Porque se a pessoa está convencida que ela está certa, ela não quer ouvir nada contrário, ela não quer nem examinar o outro lado. Simplesmente ela rechaça tudo. Então tem pessoas que já têm até a sua mente fechada para se preservar, para se proteger, para evitar que as suas doutrinas de estimação, suas opiniões pessoais sejam agredidas, sejam feridas, né? Então eles criam uma espécie de fortaleza para poder proteger suas opiniões, seus conceitos, a todo custo, sendo aí rechaçados todos os ataques que se possa sentir ou sofrer por causa dessas ideias, opiniões. Como eu disse, sem dar a menor oportunidade a si mesmo, a fim de avaliar se as suas concepções não estariam equivocadas, se realmente estão corretas. E a própria Bíblia nos adverte que realmente é muito difícil para um homem reconhecer os seus próprios erros. É muito difícil. Salmo 19, verso 12. Quem pode discernir os próprios erros? Quem realmente é capaz de admitir os seus próprios erros, de reconhecer de que está crendo em uma coisa que não é verdade? Quem pode? Quem pode discernir isto? Aí o salmista diz, purifica-me tu dos que me são ocultos. Ou seja, o salmista aqui está dizendo, espero que seja Davi, né? Ele aqui está dizendo, Senhor, me perdoe se eu estou pondo minha confiança em uma coisa que está errada e que por minha ignorância eu não estou sabendo e estou apoiando isso. Então, Senhor, me perdoe. Mais ou menos isso, porque muitos não têm consciência, certo? Se um homem tentar te convencer no erro, é complicado, é difícil, dificilmente. Porque na verdade é só Deus que pode realmente nos convencer de alguma coisa. Quando você saiu de um erro e veio para a verdade, pode ter certeza, não foi um homem que te convenceu, foi Deus. Então ele pode até usar um homem, mas o homem em si não pode fazer nada. O homem não pode te convencer. Se eu tentar falar alguma coisa e te mostrar algum erro, é mais provável que você fique irado comigo para tentar te provar que você está errado. Mas se Deus te provar, te mostrar que está errado, aí você não tem, né? Se você é um filho de Deus, você vai aceitar, você vai se emendar, você vai se corrigir. São duas situações. Ou você humildemente aceita, admite o erro e se corrige, ou você vai atuar como o Caim, que até Deus escancarou o erro dele, mas o que ele fez? Ele aceitou? Não. Ele se tornou soberbo, arrogante, empedernido, matou o seu irmão e foi marcado por Deus e viveu como errante na terra de Nod. Então é isso, ou você se rebela, ou você aceita e admite o erro e aceita a correção. Então, para nós aí entendermos melhor essa questão do erro, por que as pessoas às vezes se aferram, se entregam a doutrinas, pensamentos errados, nós poderíamos aqui começar a dividir o intelecto humano em pelo menos 3 partes, para você entender um pouco isso. O intelecto humano pode ser dividido em inteligência, experiência e sabedoria. Amém? Vamos começar pela inteligência. O que é inteligência? Está claro, é aquela capacidade humana que todos nós temos, sim, se você gosta de saúdes mentais perfeitas, de você assimilar, de você estudar, de você obter informações, concatená-las e tirar ilações e conclusões corretas. Então é aquela capacidade intelectual que todo ser humano tem. Aí isso se chama de inteligência. Teoricamente, um universitário, pelo tempo que ele estudou, pelas informações que ele conseguiu coletar e juntar, reunir, ele é mais inteligente que um analfabeto, que nunca teve condições de estudar. Estou falando aqui de inteligência, não confunda, certo? Porque ele consegue assimilar mais informações, ele consegue administrar melhor o conhecimento. Embora você veja aí na Escritura Salomão, por exemplo, dizendo que ele desencoraja, na verdade, né, as pessoas que ficam estudando muito, tentando obter muito conhecimento intelectual. Você vê isso lá em Eclesiastes 12:12. Além disso, filho meu, ser avisado. De fazer muitos livros não há fim. Ou seja, você pode escrever livros e livros e livros e livros e você não esgota isso, você nunca vai terminar. E o muito estudar é enfado da carne. Muitas vezes você só vai cansar a tua mente.
e pode até prejudicar a tua saúde, inclusive. Tá? Então tem essa fase aqui que nós temos da inteligência. Você usa a inteligência, você estuda, você analisa tudo, você usa a lógica, certo? Essa é uma parte. A outra parte do cérebro é o que se chama de experiências ou conhecimento empírico. Ou seja, é o acúmulo de acontecimentos que uma pessoa passou ao longo de sua existência, ao longo da sua vida, e disso ela cria uma resultante dessas consequências das coisas boas e ruins que lhe sucederam. Ou seja, ela consegue tirar conclusões. Amém? Então, experiências de vida, como se diz, é uma pessoa que passou durante sua vida boas e más situações e conseguiu aí tirar aí algumas conclusões. Então, teoricamente, um idoso, certo? Tem mais experiência que um adolescente. Contudo, você tem que entender também que é necessário você distinguir essas experiências a mais, se realmente elas foram aproveitadas pela pessoa. Porque eu nunca vou esquecer de uma frase aí do Martin Luther King Jr., em uma das suas palestras que ele deu, os sermões que ele pregou, ele disse que o mais importante nessa vida não é exatamente quanto tempo você vive, mas o quanto você soube viver bem. Então, quando não se tira um bom proveito da vida, certo? Ela é desperdiçada. De que serve você ter vivido tantos anos e não conseguiu tirar um bom proveito? Não conseguiu realmente assimilar as lições que a vida te deu? A experiência que você adquire é somente com a vida. Mas tem pessoas que passam por todo tipo de experiência ruim e boas, mas não conseguem tirar boas conclusões disso. Então uma pessoa nessa condição na verdade desperdiçou todo o seu tempo. Porque a gente até tem dito aqui, sim? Umbanda falava muito isso, que Deus nos permite passar por caminhos, por águas amargosas. Lembra daquela mensagem que preguei? Né? A fonte de Mara? Então, Deus permite você passar por várias situações, por várias lutas e problemas, certo? Para que isto possa te instruir de alguma forma, para que você adquira um pouco de conhecimento em cima disso. Mas se você não consegue absorver o conhecimento, de que serviu a experiência? Se você não conseguiu tirar uma boa conclusão das coisas que Deus permitiu você passar. É como diz lá em Eclesiastes 6,3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, de modo que os dias da sua vida sejam muitos, porém, se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Ou seja, o que adiantou ter uma experiência de vida, mas não soube viver esta vida corretamente? Não tirou um bom proveito disso. E aí que entra aquele outro lado, certo? Aquela outra parte que tem a ver com sabedoria. Porque realmente não são todos que conseguem aí aprender com seus erros e acertos. Porque uma pessoa que aprende é de fato uma pessoa sábia. E aí nós vamos para outra parte, como eu disse, que é a sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria nada mais é do que o dom de se fazer a coisa certa, no momento certo e do jeito certo. Uma pessoa que consegue fazer isto é uma pessoa sábia. E esse tipo de conhecimento, aí que está, independe de idade, independe de experiência. Tem jovens que são mais sábios que idosos. E não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com experiência de vida, simplesmente é um dom de sabedoria. Soube tirar bom proveito, certo? De informações ou da própria experiência, certo? Então, a sabedoria ela está intimamente aí ligada à humildade. Então, uma pessoa que é sábia é uma pessoa que é humilde. Então, tem pessoas que aí, como eu disse, passaram por todo tipo de experiência, mas não souberam tirar um bom proveito disso. De que serviu? De que serviu viver tanto tempo? Amém? Então, como eu disse, Deus permite que você passe por todo tipo de experiências na tua vida para que você se torne sábio. Algumas pessoas talvez não precisam passar por certas experiências boas e ruins para adquirir sabedoria, mas isso segundo o ritmo de cada um. Então é por isso que é injusto você fazer comparações com alguma outra pessoa, com outro irmão, com alguém da família. Não faça isso. Como eu sempre tenho dito aqui, Deus lida com cada filho de sua própria maneira. Com cada filho seu, Deus tem uma forma própria de tratar.
Porque ele conhece o seu filho melhor, foi ele que o fez, Deus nos fez, então ele nos conhece melhor do que a nós mesmos, então ele sabe o que é melhor para você, por isso que ele pode permitir que às vezes, como eu disse, você passar por uma luta, por um problema, você pode passar por fome, você pode passar por tempos de escassez, de penúria, sem ter dinheiro. E eu digo para você que a maioria das pessoas que passaram por esse tipo de experiência, de às vezes não ter o que comer, ou de ficar sem dinheiro, sem trabalho, eu acredito que a maioria dessas pessoas, elas conseguem aprender muito com esse tipo de situação. Uma pessoa que passou fome, uma pessoa que passou por tempos sem ter dinheiro, né, uma moeda no bolso, essas pessoas, elas adquirem sabedoria com essa experiência, elas aprendem depois a dar mais valor ao dinheiro. Elas não vão esbanjar, não vão gastar demasiado. São pessoas que também, por causa dessa experiência, vão ser mais sensíveis para com os necessitados, com os outros, porque você passou para a mesma coisa que eles. Então, e esse tipo de experiência transmite sabedoria. Mas eu estou dizendo que há alguns que parece que não aprenderam nada com isso. Então, às vezes, Deus permite que alguns filhos seus passem por situações para você conseguir, por um breve tempo, aproveitar, não é isso? Tirar proveito disso. As lutas, os problemas são situações que acontecem, são desagradáveis, mas é uma situação que você tem que tirar proveito disso para tentar fazer com que o teu caráter, a tua personalidade seja desenvolvida com isto. Deus usa essas coisas também para isto, para te dar mais sabedoria. Então a sabedoria é isto, é quando você recebe de Deus este dom, é um dom que Deus nos dá, de você fazer decisões mais corretas, escolhas mais acertadas. Amém? Seja de que forma que Deus usar para te instruir até você chegar a esse tipo de maturidade. Então, lá em Provérbios 9:10 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Então eu creio que foi mais ou menos isso aí que o Umbanda quis dizer quando ele falava, lembra, olha, eu posso não conhecer muito bem a Bíblia, eu posso não interpretar muito bem as certas escrituras, e é verdade, né? Eu já mencionei para você, teve escrituras que eu tentei procurar no sermão de Umbanda e que ele nunca leu, né? Então tem coisas que talvez o Umbanda realmente não sabia, então não buscava, não lia, não comentava. Agora, só porque ele não lia e não comentava, quer dizer então que você não pode ler, você não pode comentar? Nada a ver. Eu quero crer que há coisas que Deus não achou importante para o seu profeta saber ou instruir, mas aquilo que Deus sabia que nós precisávamos saber, Deus instruiu o seu servo, o seu mensageiro, para esclarecer a ele, para que depois ele então pudesse nos esclarecer. Mas havia coisas que ele disse que eu não sabia, eu não tenho conhecimento, eu não tenho uma instrução. Ele disse, olha, eu posso não conhecer a Bíblia muito bem, em todos os aspectos. E realmente ele não conhecia. Não vá pensar, por favor, que só porque William Branham era um profeta de Deus que ele dominava toda a Bíblia. Há algumas coisas que talvez ele não entendia. E ele disse isso, mas olha, embora eu talvez não conheça toda a Bíblia, eu conheço muito bem o seu autor. Isso é tudo que ele precisava. E isso é tudo que nós precisamos. Ter experiências com Deus. Ver essa palavra sendo vivenciada em nossas próprias vidas. Né? Então, a sabedoria, ela se reflete, na verdade, na vida de alguém que não somente conhece a palavra de Deus, mas, acima de tudo, que a põe em prática. Como nós já mencionamos, tem um sermão que eu ministrei com esse título, Praticando a Palavra de Deus. Quero ler uma escritura que eu não li naquela ocasião, Lucas 11:27. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Será que era uma feminista da época? Né? Bem-aventurada Maria, tua mãe. Mas aí Jesus vem e diz, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. E uma tradução católica diz assim, que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. É isso. Esse é o bem-aventurado, porque este é sábio. O sábio é o que recebe instrução e sabe pôr em prática o que aprendeu. Seja pela Bíblia ou seja pelas experiências da vida, certo? Então veja, é exatamente nisso que alguém vai se mostrar, como eu disse, ser sábio. Então, com tudo isso, nós podemos concluir que nem todos que se deixam levar por ventos de doutrina enganosos foi porque eram ignorantes ou porque não tinham muita experiência de vida. Não. Existem pessoas aí que são inteligentíssimas, que possuem uma cultura formidável, mas não são sábios. Existem pessoas que são inteligentes, mas não são sábias.
E você vê em todos os ramos, em todas as áreas da vida aí. Em todas as áreas você vê isso. Pessoas inteligentes. Mas às vezes, como até mencionamos, teve um estudo que eu mencionei sobre o analfabetismo funcional. Lembra? Na mensagem. Mas isso tem toda parte. Tem pessoas universitários que não sabem interpretar textos. Não sabem interpretar sequer uma ironia. Você lembra um caso recente que tivemos aí de um acho que foi um jornalista que estava, nem acompanhei direito, só viu a repercussão depois, nem assisti para confirmar. Mas teve um jornalista que estava sendo aí criticado por algumas opiniões, aí depois quiseram fazer ele dar as últimas palavras para encerrar, e ele fez uma saudação, levantou a mão assim, e todo mundo interpretou que era uma saudação nazista. Pronto, né? Escorraçaram o homem, expulsaram ele, né? Tiraram ele do local onde trabalhava, porque ele era, né? Não posso usar essa palavra outra vez. Então, depois parece, se eu entendi direito, parece que até que já recontrataram o homem outra vez. Então não conseguem interpretar nada. E são pessoas inteligentes, de grande cultura, e conseguem falar coisas absurdas, conseguem tirar conclusões imbecis. São agramatos. Né? Então não quer dizer que só porque alguém se deixou levar por um vento de doutrina, porque uma pessoa ignorante, uma pessoa analfabeta. Não! Tem pessoas que creem em ventos falsos, doutrinas de espíritos errados, e que são pessoas inteligentes e grandes, detentoras de grandes culturas. Isso não tem nada a ver. Então, o que fez? O que influenciou uma pessoa, mesmo com toda a sua inteligência, a se deixar levar por falsos ensinos, falsos doutrinas, dogmas? A ausência de sabedoria. E a ausência de sabedoria é a ausência da revelação da palavra de Deus. Então, o que promove essa agitação que você vê em meio aos crentes, que busca aí por sua satisfação em ismos do momento, é justamente a falta da revelação da palavra. A palavra sabedoria, que Salomão usava nos seus dias, é a mesma palavra que usamos hoje para revelação, praticamente isso. Uma pessoa sábia é uma pessoa que tem revelação. Eles podem crer em muita coisa, mas isso está apenas no seu intelecto. Muitas pessoas estão assim. Ou seja, as suas vidas e o seu conhecimento estão baseados somente no seu intelecto, nas suas experiências, mas lhe falta aquela verdadeira sabedoria que, como eu disse, somente vem pela revelação de Deus. Amém? Deixa eu ler algo aqui que uma banda disse. Por que as pessoas são tão agitadas? Ele pregou essa mensagem lá no dia 1º de janeiro de 56. Agora, tenho notado que muitos cristãos em minha vida estão em altos e baixos. Sim, não só nos dias do Mambrano, mas também hoje vemos isso. Cristãos com altos e baixos. Eu me perguntei sobre isso. Por que os cristãos têm altos e baixos? Andam de um lado para o outro agitados, preocupados. Por que as pessoas estão tão agitadas? Você os encontra, pessoas que parecem ser muito religiosas. Sim, algumas são ferrenhas. Parecem ter um desejo tão profundo e diariamente eles procuram e caçam e buscam por Deus e nunca chegam a qualquer tipo de assentamento, não tem uma posição firme, sólida de fé, onde eles possam se estabelecer ou estar ancorados em Cristo. E isso eu aprendi a ser na experiência que é gente de intelectuais. Aí que está. Nós sempre temos falado sobre isso. Umbanda falava muito isso. Muitos têm apenas uma fé intelectual. Ele não nega que eles têm conhecimento, eles buscam, são religiosos, buscam a Deus, leem a Bíblia, estudam as mensagens, mas são estáveis emocionalmente, são estáveis espiritualmente. Qualquer vento, doutrina contrária, às vezes estão dando ouvidos. Mesmo com todo o conhecimento que eles alegam ter. Por que isso? Porque obteram isso apenas no intelecto. Essas pessoas conhecem muito de teologia, mas elas possuem poucas experiências com Deus e com a sua palavra. Como ela disse, eu não sou um teólogo, mas eu conheço Deus. Certo? Vida oculta em Cristo, de 56. Vi pessoas que absolutamente andavam por aí, zombando, achavam que estavam certas, e ver a igreja em um ponto onde é apenas emocionalmente. E talvez em outro estado, uma igreja educada, instruída, que apenas pensa, bem, nós temos a palavra, nós temos a teologia, nós temos aqui doutores em PhD, isso e aquilo. A letra mata. E o espírito que dá vida. Não importa quão reto e ortodoxo você possa ser. Se você nunca esteve naquela presença, se você nunca teve aquela experiência real com Cristo, com essa palavra, praticando essa palavra, para refrescar sua alma diante de Deus, você não sabe o que é a verdadeira vitória. Então, meus irmãos, o que Salomão disse
A palavra que ele usou lá, sabedoria, eu disse para você que é a mesma coisa que nós poderíamos trazer para o dia de hoje como revelação. E que, como nós temos ensinado, a revelação, certo? Ela é concedida para quem? Para os filhos de Deus nascidos de novo. Para aquelas pessoas que experimentaram o novo nascimento. E o irmão Branham procurou deixar isso muito bem claro. Ele disse que as pessoas que se deixam levar por todo o vento de doutrina é porque ainda não experimentaram o novo nascimento. E Deus, ele vai atuar em conformidade com a fé de cada um. Vamos lá, vamos ver isso. Mensagem FET 56. Agora, se você não é nascido de novo, então eu não sei quanto a isso. Você pode estar agitado com qualquer coisa. Essa pessoa que fica toda hora correndo de um lado para o outro, do lado para o outro, não nasceu de novo. Mas se o seu coração está realmente fixo em Cristo e nasceu de novo, você crê que cada palavra que ele disse é a verdade. Não importa quanta teologia alguém tente espalhar e empurrá-la para um lado, colocá-la em outro dia, se a promessa de Deus é verdadeira lá, ele é verdadeiro aqui. Ele prometeu que seria o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é. E por que ele está fazendo isso por alguns e não por outros? Por que alguns são abençoados e outros não são abençoados? Porque alguns estão crendo e outros não. Estão apenas tendo uma concepção intelectual ou emocional. São religiosos, são fervorosos, mas não chegaram àquela experiência no novo nascimento que lhes faz realmente conhecer Deus. É a única coisa que pode ser. Agora, nós saberemos que Deus é verdadeiro por essa experiência, certo? Outra mensagem que eu quero ler, Cristo de 55. A igreja é a única que viverá hoje e que não sairá para universalismo e coisas tais. Eu creio que esse universalismo, eu não pesquisei, mas eu creio que essa palavra é a mesma que poderia ser usada para essa... Aquele ensino do Jim Jones, lembra? E todos podem ser salvos, a salvação é para todos, até o diabo pode ser salvo. Então, a igreja não viverá essa coisa universalista, coisas tais, vocês veem doutrina para este evangelho social modernista, que são aqueles que têm o sangue, né? A verdadeira igreja são aqueles que têm o sangue no batente da porta aqui fora, do sangue do Senhor Jesus Cristo, nascidos de novo. Eles sabem onde estão, se realmente nasceram de novo. Eles não serão emaranhados com todo o jugo e toda a doutrina e agitados aqui e ali por toda a seita. Eles sabem onde estão, em Cristo através do sangue. Glória a Deus e aleluia. Então veja, nenhum nascido de novo pode ser enganado por nenhum vento de doutrina. Você está entendendo isto? E Deus nos prometeu sob juramento que Ele nos salvaria e que Ele cuidaria de nós. Ele prometeu que salvaria e cuidaria do seu povo. E nós temos nessa promessa, nesse juramento que Deus fez, como uma âncora para nossas almas, que nos assegura e que nos faz descansar. Quero ler isto? Está lá em Hebreus 6, a partir do versículo 17. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, seguro e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então o que é isto aqui? Os que têm Cristo como sua âncora, eles são inabaláveis em sua fé. Inabaláveis. Deixa eu ler algo aqui do irmão Branham, mensagem Melquisedeque, o grande príncipe rei. Eu vi um barco uma vez quando ele estava sendo agitado lá, e eu pensei, o que está segurando aquele barco naquele mesmo lugar? Eu não pude entender. Encontrava-se lá no mar, e eu notei que as ondas o levavam em volta desta maneira, e para trás, e em volta desta maneira, porém, ele não se movia daquele lugar. Eu não podia ver nada. Porém, havia um pequeno fio, uma corda que descia da proa desse barco até uma âncora que havia se agarrado em algo debaixo do meu, onde eu não podia ver, além das águas, e estava segurando ali. E eu disse, louvado seja Deus! Sim,
Um dia eu encontrei uma âncora. Eu li aqui embaixo, isso dizia, quem quiser que venha. Eu lancei essa âncora além em algo que eu não podia ver, e algo agarrou. E quando a batalha está bramando, a âncora segura dentro do véu. Quando os infiéis se levantam e os problemas surgem, e tudo em volta de mim cede, nossa âncora segura dentro do véu. Onde está? Eu não sei. Porém está além do véu, em algum lugar além, ancorada dentro da rocha das eras. Nossa âncora é firme e imóvel. Ela segura dentro do véu. Então, do que o meu aqui está falando? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa âncora. A palavra de Deus é a âncora da igreja. E ela é que nos firma de tal maneira que nós não vamos mais ser enganados, confundidos pelas várias interpretações contrárias à palavra de Deus. Esta âncora que vai impedir de você se ficar aí agitado por esses ventos de doutrina. Quero ler algo mais aqui. Ele jurou por si mesmo, a qual temos como âncora da alma segura e firme, não envolvida por toda doutrina e por todo vento, agitado de um lado para o outro, tomando partido aqui, tomando partido aqui, e você nem sabe onde você está. A Bíblia disse, eu gostaria que você fosse estabelecido. Não dizendo, bem, eu sou isso hoje e outra coisa amanhã. Ancore sua alma em Cristo Jesus. Nasça de novo, a vida de Deus vivendo em você. E você saberá, sem sombra de dúvida, que você passou da morte para a vida. Todas as suas esperanças estão edificadas no Calvário. O amor de Deus flui através do seu coração. E você crê que cada palavra que Deus diz é a verdade. Amém. Outra mensagem aqui, Melquisedeque de novo. O grande príncipe rei. E o mesmo Espírito que estava sobre ele voltou para estar com a igreja, para dirigir e guiá-la. Falou, um pouquinho mais e o mundo não me verá mais, todavia vós me vereis, pois eu, é um pronome pessoal, eu estarei convosco, até mesmo em vós, até o fim do mundo. Como dirigindo nossas mentes ao seu grande e supremo sacrifício, como precursor de nossa bendita esperança que nós temos dentro do véu agora. Então, pela fé, nós cremos nisto. Nossa âncora vai ali. E o ponto disto, na palavra de Deus, se mete para dentro do véu. E uma firme duração através daqui nos mantém firmes à promessa, não excitando, agitado com todo vento de doutrina, porém firmes, imóveis, sempre abundando na graça do Senhor, pois tanto quanto vocês sabem que suas obras não são em vão no Senhor. Que esperança! Sendo assim, meus irmãos, se nós temos Cristo conosco, então nós somos imperturbáveis. Nada vai tirar a nossa serenidade em meio a tantas agitações do tempo presente. Nada. Não há mal notícia aí que possa te agitar, te deixar confuso. Né? Não. Vamos lá, mesma mensagem aqui, Melquisedeque, o grande príncipe e rei. Você nunca viu nosso mestre agitado por causa de qualquer coisa. De pé ao lado do sepulcro de um homem morto, ele simplesmente ficou tão calmo quanto ele estava quando ele se encontrava no monte e olhou para Jerusalém, parado sobre o problema. Em um navio em mares revoltos e as ondas se agitando, ele estava tão completamente descansado em Deus, até que nem mesmo deu atenção a isso o suficiente para acordar. Sempre imperturbável a fé está. É isso. Nós temos uma fé imperturbável. Agora, nós verificamos aqui que a razão que nós podemos ser imperturbáveis é porque isto foi dado ao nosso pai Abraão e aos seus filhos. Então se você é filho de Abraão, você tem que ter uma fé tão imperturbável quanto a que o pai Abraão tinha. E Deus que deu a promessa, prometeu através de juramento que ele confirmaria isto e guardaria, e isso tem ele feito. E isso é nossa âncora, nós nos firmamos nisso. Então, se nós mantemos nossa confiança em Deus e na sua palavra, nada poderá nos tirar dessa firmeza e dessa segurança que a sua palavra nos coloca. Amém? Quero ler outra mensagem aqui. Jesus glorificado de 55. Eu não sou um mestre, eu sou uma pessoa muito analfabeta, mas o que eu sei ser a verdade básica, eu sei que funcionou no meu caso. Funcionou em milhões de outros. Vai funcionar no seu caso. Se você alguma vez puder ser sacudido e tudo mais, até a palavra, aí você pode te ficar firme, inabalável, sempre abundante nas obras do Senhor, sem se agitar por aqui e ali, tentando cada fila de oração, correndo e descendo as ruas, e este e aquele. Você ficará estável.
Senhor, eu creio porque tu disseste e isso está resolvido. Todos os demônios de tormento não poderiam tirá-lo disso. Com tantas mentiras, com tanta unção, não. Sabe, quando Deus uma vez revelou e espiritualmente colocou em seu coração, de deu a revelação da palavra, que Jesus Cristo morreu no Calvário para curá-lo, você então está são. Amém. Não há necessidade de passar por qualquer fila de oração, então você está são. É isso, meus irmãos. E como foi dito aí no estudo anterior, se você se lembra, eu disse que muitas pessoas procuram adaptar a Bíblia, as Escrituras, ao seu próprio estilo de vida, ao invés de permitir que as suas vidas se ajustem com a palavra, com a Bíblia de Deus. E não somente nós poderemos ser usados por Deus quando nos permitimos ser moldados conforme a sua palavra. Porque quando você aceita a palavra de Deus, ao mesmo tempo que Ele te dá uma fé inabalável, imperturbável, você ao mesmo tempo se torna uma pessoa maleável nas mãos de Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser com você e você aceita. Porque você se deixou ser dócil em suas mãos. Amém? Mas uma pessoa que não consegue aceitar a palavra, que não tem esta fé imperturbável, uma banda diz, essa pessoa ela é instável. E uma pessoa que é instável é uma pessoa rude e dura e bruta nas mãos de Deus. Deus não pode fazer nada com uma pessoa assim. O diabo tem mais chance de usar essa pessoa do que Deus. Então, quando um homem e uma mulher se permitem ser maleáveis nas mãos de Deus, certamente eles podem ser usados por Ele. Mas quando alguém aí se mantém empedernido, duro, rebelde, é muito mais provável que ele se torne um vaso nas mãos do diabo. Então, como a banda diz, mensagem à Arca de 55. Esse é o crente, uma vez nas mãos de Deus, cortado da árvore da sua própria justiça, deixou de lado seus próprios pensamentos, sua própria justiça, ele se torna o quê? Flexível nas mãos do construtor. Sem estar agitado por todo o vento de doutrina, mas aplicável, que se encaixa perfeitamente na palavra de Deus para ser usado facilmente. É isto. Ele deixa que a palavra de Deus o molde, não tenta ele querer fazer com que a palavra se molde conforme o seu próprio pensamento. Não. Ele aceitou ser maleável, flexível nas mãos de Deus. E notamos que era a madeira que sugava a umidade. Está falando lá da madeira de gopher, que foi usada por Noé para construir a arca. Fácil e recolhia a umidade. E agora, para uma coisa, o homem aplicável nas mãos de Deus pode ser uma grande coisa para Deus. Ou você pode ser uma grande coisa para o diabo. Então, meus irmãos, infelizmente, nós vemos aí que existem crentes nos últimos dias, porque isso foi profetizado, que nos últimos dias haveriam crentes que atuariam de uma maneira bastante inconstante, bastante agitada, dando ouvidos a ensinos errados e a espíritos enganadores. Mensagem lembrando outra vez, Deus guarda a sua palavra, número 2 de 57. Ontem à noite, no culto de noite passada, eu preguei sobre Coré, que se levantou. Ele tinha todo Israel pronto para apedrejar Moisés, Caleb e Josué. E eles certamente eram a minoria, mas Deus estava com eles. E a Bíblia diz que nos últimos dias, esta coisa se repetirá novamente. Ou seja, será uma minoria que vai ter essa fé imperturbável, que vai se manter estável em meio a tantos ventos doutrinais. É uma minoria. E ai deles! Eles correram no erro de Caim e pereceram na contestação de Coré, manchas em sua festa de amor, lançadas ao redor por todo o vento de doutrina. De quem ele está falando? Da igreja dos últimos dias. Esta é esta igreja, agitada por cada coisinha que surge. Então veja, meus irmãos, eu conheço aí irmãos e ministros que trocaram de ministérios várias vezes. Ao longo desse tempo nós temos estudado a palavra e ministrado, nós temos visto isso. Nós já tivemos, inclusive, membros do nosso tabernáculo em Francisco Morato que abandonaram a doutrina para se converter ao catolicismo. Abandonou os cultos do tabernáculo para ir para os cultos de uma igreja católica. Nós já vimos aí pessoas que abandonaram essa doutrina para se converter a uma outra fé, como o judaísmo. Teve irmãos aí que abandonaram a doutrina de Cristo, a doutrina da mensagem, para abraçar o judaísmo. Um irmão africano abandonou, estudava juntamente conosco, lia a literatura de Molivei, abandonou tudo isso para servir o Deus de Maomé, para servir ao islamismo.
O que é isso aí? O que faz isso? O que promove esse tipo de coisa? São pessoas que têm uma fé instável, porque veja, elas sempre vão botar a culpa, obviamente, na doutrina ou na pessoa que pregou a doutrina. Eles são incapazes de admitir seus próprios erros. Todos eles vão colocar o problema, o erro, na outra pessoa, não vão admitir seus erros. Como nós lemos no Salmo, né? Quem é capaz de discernir os seus próprios erros? De admitir seus próprios erros? Se Deus não puder, ninguém mais pode. Então, por que isso aconteceu? Por que eles abandonaram e pularam de um ismo para outro? Por que essas pessoas fazem isso? Elas perderam o seu companheirismo com Deus. É assim que uma banda explica. E elas não se deram por conta disso. Eles não se apercebem disso. Mensagem Companheirismo 55. Quando o homem se separou de Deus, ele se tornou um errante, vagando por toda parte. E que quadro é esse de hoje? Quando o homem realmente sai da comunhão com Deus, essa semana ele é um metodista, na próxima semana ele é um batista, e então ele é isso e aquilo. Eu lembro da denominação, às vezes eu acompanhava alguns ministros, né? Havia alguns ministros que pregavam bem, depois saíam da sua fé e fundavam um outro ministério. E a última vez que eu vi falar de um ministro que eu gostava de ouvir, estava na igreja anglicana. De evangélico foi para a igreja anglicana. É um absurdo. E fora aqueles que abandonam a fé evangélica e voltam para o catolicismo. Né? Bom, dentro da mensagem, como eu mencionei agora há pouco, isso acontece. Quando o homem realmente sai da comunhão com Deus, essa semana ele é metodista, na próxima semana ele é batista, e então ele é isso, e depois ele é aquilo, e depois é aquele outro. Né? Vagando, agitado por todo vento de doutrina, o coração deve ser estabelecido. Agora, na verdade, não há nenhum problema em alguém abandonar um sistema para vir para a mensagem real. Não há nenhum problema quanto isso. O problema está quando alguém apenas fica pulando de um sistema para o outro. Né? Um dia ele está num galinheiro unicista. No outro dia ele está no grupo dos só as fitas. O que ele fez? Só pulou de um ismo para o outro. Certo? Eu não digo que você deve ser metodista ou batista ou qualquer outra coisa. Você deveria estar certo com Deus. Então veja, quando se perde o companheirismo com Deus, com a sua palavra, há uma incessante busca por alguma coisa nova. Essas pessoas que perdem o companheirismo com Deus, eles ficam ansiando por alguma outra coisa, aí eles não conseguem. E eles nunca ficam satisfeitos. Ainda que eles tentem se conformar intelectualmente que eles estão no caminho certo, mas eles estão errados. Porque eles perderam o companheirismo com a palavra. E não há outra maneira de você recuperar ou adquirir ou conquistar esse companheirismo com Deus até que você adquira o conhecimento da doutrina perfeita. Porque somente a doutrina perfeita vai te dar a satisfação perfeita. Amém? Umbanda disse isso, comunhão pela reconciliação do sangue de 55. Você não pode se juntar a coisas e companheirismos assim. Tem que ser o sangue de Jesus Cristo trazendo você ao companheirismo com Cristo. O único caminho. Nossa, como poderíamos conversar a noite toda sobre essas coisas, mas amigos, ouçam isto. Você nunca saberá o que é a satisfação perfeita. Não adianta ficar correndo um isso para cá, outro isso para lá. Você nunca vai se satisfazer. A não ser que você foi posto para ser seguidor de ismo. Aí não tem outro jeito. Né? Você pode ser agitado de um lado para o outro, juntando-se a igrejas, correndo, tentando buscar isto, aquilo, outro. Cada vez que algo novo acontece aqui, você vai para uma nova luz ou um novo algo. Nós temos aqui um novo nome. Não, nós temos aqui um trovão novo que Deus nos revelou. Eu quero escutar. Tem pessoas que são agitadas por ventos de doutrina. Jeová Jireh 55, todo homem que vem a Deus deve crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. E todo crente que vem a Deus, quando ele aceita o caminho provido por Deus, seu sacrifício, enquanto ele se apoia no seio de Deus para confiar em sua cura, salvação, seja o que for, ele está satisfeito. Ele não pula de uma coluna a um poste, não é agitado por todo o vento de doutrina, mas está satisfeito. Uma fé imperturbável, não é isto? Deus deu a promessa, eu aceitei, isso está resolvido, então estou satisfeito bem aqui. Glória a Deus. Então vejam, meus irmãos, não é com igrejas do homem que nós devemos nos unir em companheirismo, mas é com a igreja de Cristo somente, ficar com Ele e com a sua palavra. Amém? Onde eu penso que o Pentecostes falhou, creio na segurança da igreja. Creio que a igreja tem segurança. E se você está na igreja, você está seguro com a igreja enquanto estiver na igreja.
Fique dentro. Não fique vagando por aí, agitado de um lado para o outro. Fique em Cristo Jesus. Então veja, para nós sermos estáveis, como a Umbanda disse aqui, você tem que confiar não no que nas doutrinas dos homens dizem, ensinam, mas em Cristo somente. E sermos estáveis nessa doutrina de Cristo, a doutrina bíblica. Quero ler mais uma mensagem aqui. Estou lendo muitas mensagens hoje aqui. Mas a nossa palestra aqui vai ser bem breve, já estou quase concluindo. Mas desde o princípio não foi assim, desde 58. Você receberá sua carta daquela igreja e a levará para outra. E então você estará lá por alguns dias, ou talvez semanas, ou meses, ou até anos. Alguém vai aborrecer aquele seu carrinho de maçã e você vai embora com sua carta para outro lugar. E de lá para algum lugar. Você nunca está resolvido. A Bíblia diz: vocês são como estrelas errantes, navios sem velas, agitados por todo o vento de doutrina. Quando a Bíblia nos proíbe de fazer isso, seja estável. Busque a verdade, encontre a verdade e fique com isto, persevere nisto. Ainda que várias outras doutrinas surjam para te agitar, tirar tua confiança, te desestabilizar, não fique instável. Saiba onde você está parado, não se baseie. Agora, você pode ser honestamente sincero com isso, sendo estável na sua filosofia, na sua teologia, né? Você pode ser um metodista estável, um batista, presbiteriano, católico, qualquer outra coisa, tão estável quanto. Mas não seja estável na doutrina da sua igreja, seja estável na doutrina bíblica, na doutrina apostólica. Então examine suas doutrinas pela Bíblia. Pergunte o que Jesus era. Se ele não é o mesmo hoje, então sua doutrina está errada. Amém. Então veja, meus irmãos, vocês sabem, nós diariamente, sim, nós somos bombardeados por todo tipo de notícias, sim. Pandemias, guerras, fenômenos naturais, um tsunami está chegando, isso e aquilo. E muitas vezes essas coisas acabam tirando aí a paz e a tranquilidade das pessoas. E até mesmo aquelas pessoas aí que se dizem ser cristãos, às vezes ficam aí extremamente aí abalados por más notícias. Mas o irmão Branham, ele disse que aquele que está ancorado na palavra não se agita com más notícias, porque eles possuem um descanso que é Cristo. Amém? De tudo que eu li do irmão Branham aqui, eu queria muito que você guardasse essas palavras que ele vai dizer agora, que eu quero ler aqui para você. Isso está naquela mensagem que ele pregou. Por que as pessoas são tão agitadas, levadas do lado para o outro por ventos de doutrina? Por que isso? Aqui ele vai dizer: eu disse, a fé cristã está solidamente baseada no descanso. Guarde isso aqui, meu querido. Tudo que você ouviu até agora, guarde isso aqui que o profeta está te dizendo. Eu vou repetir. A fé cristã está solidamente baseada no descanso. Isso mesmo. Um cristão não é agitado de um lado para o outro. Um cristão não corre de um lugar para o outro. Um cristão não se agita ou se irrita e se preocupa com as coisas. Um cristão descansa. É isso, meu querido. Uma fé imperturbável. Não importa quantas más notícias vêm, não importa quantas doutrinas sejam pregadas, ou quantos vêm para dizer você que é errado, essa tua doutrina está errada, isso é dualidade, não há duas pessoas na divindade. Lógico que não há duas pessoas na divindade. Quem é que não sabe disso? Mas nós estamos pregando duas pessoas de divindade, só estamos pregando uma pessoa. O que eles não entendem é que Jesus, o Filho, não é divindade, é uma pessoa, e não é Deus. Mas ele tem um Deus, e Deus tem um Filho. São duas pessoas, uma é divindade. Outra pessoa é aquela no qual a divindade, a pessoa de Deus, se manifesta e se torna conhecido. Mas eles distorcem tudo, tem problema de interpretação de texto, sim, analfabetismo funcional. Então tem várias pessoas que querem te confundir, querem te perturbar. Mas se você tem a fé sólida em Cristo, você descansa. Você não vai dar ouvido a essas críticas. Você não vai dar ouvido e você muito menos vai querer perder tempo em querer responder a essas críticas. Eu acho que foi semana passada que ministramos sobre isso, sim. Não responda a críticas, não responda àqueles que duvidam. Então veja, um cristão descansa, está tudo acabado. Está tudo acabado para o crente. No Calvário, isso mesmo. As doenças podem vir, e os desapontamentos, mas o cristão está em repouso. É isso. E mesmo em meio a tantas ondas bramejando, espumando em volta de você, você tem descanso. Como aquele Cristo que estava dormindo em meio àquelas ondas lá e os discípulos diziam: acorde Jesus para ver o que ele faz por nós. Aquele descanso que Cristo tinha é o que você tem, é o que Cristo tem que te dar hoje. Se você nasceu de novo, você tem que ter esse descanso.
sabendo disso, que Deus é capaz de manter o que ele realizou, sabendo que não importa qual seja a coisa e como ela se apareça, não há doença, não há tristeza, não há morte, não há fome, qualquer coisa que possa nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Estamos em repouso. Diga aí para você, diga você aí, estamos em repouso. Amém. Eu ouvi daqui. Apenas deixe o velho navio virar do jeito que ele quiser. A âncora segura. Oh, maravilha. A âncora segura. Então, meus irmãos, tem muitas pessoas que ficam aí preocupadas, ficam agitados. Né? Qualquer má notícia. Por exemplo, essas notícias de guerra aí, Rússia e Ucrânia. Alguma vez, você que está me acompanhando aqui, alguma vez você viu perder tempo aqui em tentar explicar para você com um parágrafo, com um sermão, com uma mensagem, ou com a Bíblia, explicando isto, essa guerra? Porque muitos me procuram, irmão de Rogers, o que é essa guerra aí? É o cumprimento agora? É a Terceira Guerra Mundial? Isso aqui, a Rússia vai lançar uma bomba atômica agora na América? É a sétima visão que vai se cumprir? Muitos ficam agitados com essas coisas. Eu não perco meu tempo. Eu sempre tenho dito para alguns irmãos, olha irmãos, isso aí é o que Jesus disse, nós íamos ouvir rumores de guerras. E infelizmente nós vamos ouvir essas e vai haver outras depois dessas. É o que eu penso. Então, mas essas coisas não devem deixar o crente abalado, perturbado e agitado, e agora o que vai acontecer? Né? Se for cumprimento de profecia, amém, mas por que isso deveria te deixar agitado? Isso deveria te deixar até mais confiante, você vê a palavra sendo cumprida. Mas tem pessoas que se agitam por qualquer coisa. Eu lembro de um irmão que ficou muito preocupado quando soube daquela notícia que as emissoras estavam divulgando, de que aquele vulcão lá no meio do mar ia espalhar tsunamis, e o tsunami ia chegar em algumas costas brasileiras, e teve um irmão preocupado, e agora o que vamos fazer? Será que tem que me mudar daqui? Que isso? Eu nem disse nada. As pessoas são agitadas por qualquer coisa, por qualquer situação. Doutrinas, ensinos, opiniões. Né? Como alguns que eu soube que alguns irmãos lá no Peru estão agitados. Irmão Brian, em dezembro do ano passado, teve uma conferência por vídeo com alguns ministros do Peru e disse, né, deu sua projeção de que o arrebatamento da igreja vai acontecer dali 5 a 6 meses. E se você for fazer a conta, a partir de dezembro do ano passado, então seria o que? Ali entre maio e junho. Segundo o irmão Brian, o arrebatamento vai acontecer ali. E eu sei que tem alguns ministros no Peru que estão nervosos, estão preocupados. Por quê? Eu creio que aquilo foi uma opinião apenas do irmão Brian. No vídeo que até assisti, alguns irmãos me compartilharam, ele não dá um assim de o Senhor, nem diz que é a opinião própria dele. E com certeza é. Há coisa, infelizmente, que ele ensina que é a opinião própria dele. Como aquela questão do haja luz lá de Gênesis 1:13, ele pensa que é Jesus, o Filho sendo gerado ali. Era uma opinião dele, e infelizmente ele apresenta como se fosse a Bíblia, como se o próprio irmão Brian ensinou, mas é a opinião dele. Certo? Mas veja, vamos supor que fosse verdade, vamos supor que daqui, maio, junho, o arrebatamento acontece. Maravilha, ótimo. Mas por que alguns ministros estão preocupados? Como me disseram, tem um ministro aqui que está nervoso e preocupado. Não era para estar. Porque um ministro que prega a mensagem é para quê? Não é para preparar você para o arrebatamento? Então, de repente, alguém aí vem com uma unção e diz, não, o arrebatamento vai ser daqui 5, 6 meses, entre maio e junho desse ano, 2022. Então, se a pessoa fica nervosa e preocupada, então ela está se autodenunciando. Ela está mostrando para você que ela não cria no que ela pregava. Porque um ministro que tem essa verdade, que o arrebatamento vai acontecer agora, tem que ficar feliz, tem que dizer, glória a Deus, então eu já posso encerrar minha carreira, já guardei minha fé até aqui. Porque eu sei que a mensagem que eu preguei ao longo de todos esses anos vai nos levar para o arrebatamento. Mas se o ministro está todo nervoso e preocupado e agitado, então por que ele não está confiando no que ele pregou? Então as pessoas ficam agitadas, ficam preocupadas. Então não fica agitado com nada. Mas irmão de hoje, mas se o arrebatamento vai acontecer agora, como disse o irmão Brian, então como que eu vou fazer? Eu não terminei de pagar a faculdade do meu filho ainda, mas deixa. O que o irmão Brian disse? Se o arrebatamento acontecer amanhã e eu estou plantando batatas hoje, amanhã eu vou continuar plantando batata. Continue pagando a faculdade do teu filho. E no dia do arrebatamento, se você é um eleito, o teu filho também, vocês vão ser arrebatados e pronto. Simples. Não fica agitado, como alguns estão preocupados com isso. Não, mas irmão de hoje, mas e se o arrebatamento não acontecer? E aí? Se agora em junho não acontecer o arrebatamento, porque o prazo do que o irmão Brian deu foi de 6 meses. Então isso aí é Deuteronômio 18. Lá diz, se um profeta profetizar alguma coisa, essa coisa não acontecer, esse profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Simples, está acabado.
Agora, isso não vai te deixar inquieto, porque nós não pomos nossa confiança em opiniões de homens ou de profetas, em quem quer que seja. Nossa confiança está apenas em Deus, na sua palavra e mais nada. Não somos seguidores de homens. Certo? Por que isso? Porque você tem uma fé imperturbável. Outra mensagem aqui do irmão Brando vai dizer a mesma coisa, Companhia 56. A experiência cristã baseia-se solene e totalmente no descanso. Você descansa em Cristo na sua palavra. Você confia em Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Somos agitados de um lado para o outro até que você venha a Cristo. Então está tudo acabado. Descansando em Cristo perfeitamente. Não importa o que venha ou vá, nada pode nos tocar sem que venha sobre o pastor. Pastor com P maiúsculo. Ele tem que permitir. Então, meus irmãos, basta apenas o crente entrar na presença de Deus, vivendo uma vida plena e consagrada a Ele. É tudo que você precisa. Então, quem tem pouca sede de Deus, né, vai ter pouco do seu espírito. Mas quanto mais nós buscamos a Deus, mais cheios de Deus nós nos tornamos. E mais difícil será de nós sermos elevados por esses ventos de doutrina, más notícias que o mundo aí tenta nos bombardear, que nos cercam por todos os lados. Mensagem Vida Oculta com Cristo 56. Entre na presença do Rei, viva lá dia e noite. Ele não quer que você perambule por aí e ser agitado de um lado para o outro. Você está satisfeito só comendo maná e vindo à igreja e recebendo um pouco. Eu quero dia e noite, sabe? Pode ser um momento em que eu tenha que precisar muito rápido, então eu quero ficar perto disso. Amém. Isso é o que você pode fazer, se quiser. E é seu ao pedir. Aquele que tem falta, peça a Deus. Isso está certo. Deus está querendo, não querendo que ninguém pereça, que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que você viva uma vida consagrada e plena. Então, enquanto muitos aí estão com as suas mentes aí focadas no mundo, certo? Como eu te disse, eu não vim aqui trazer estudo para tentar explicar a guerra de Rússia com Ucrânia, para tentar te deixar mais agitado. Já chega o que a imprensa tenta te agitar e tirar a tua paz. Não vou fazer isso aqui. Minha vida, meu ministério está focado em Cristo e sua palavra. Certo? Mas enquanto alguns estão focados nisso, no mundo, a verdadeira igreja tem a sua mente focada apenas no seu pastor. É pastor com P maiúsculo. O pastor do aprisco, de 56. Eu pensei, Deus, tua igreja deveria ser tão devota a ti, que as tentações do mundo não teriam nada a ver com eles. Eles mantêm sua mente no pastor, com P maiúsculo. Aquele pastor, P minúsculo, poderia dar um passo nessa direção e eles viriam por essa direção. Cada ovelha que vem logo atrás da outra dá aquele mesmo tipo de passo e segue o pastor com P minúsculo. O arrebatamento vai vir agora! Aí o que aconteceu? O pessoal está nervoso e agitado. Né? Siga os passos do pastor com P maiúsculo. É isto. Não seja tentado, agitado, preocupado, tentado aqui e aqui embaixo. E hoje você teve a vitória e amanhã você está fora da vitória. Siga o pastor. Ele é um líder. Amém. Amém, meus irmãos? Então, para concluir aqui, cada um de nós, neste corpo de Cristo ao qual nós fazemos parte, nós fomos chamados para sermos mensageiros, para sermos embaixadores, mensageiros dessa mensagem, embaixadores do reino de Cristo. Então, se o Espírito dele está em nós, ancorado em nós, como diz a palavra, então nós temos a certeza de que nós vamos desempenhar o papel para o qual nós fomos chamados. E nada vai te perturbar. Nada vai te tirar deste plano, dessa vocação para o qual Deus te confiou. Amém? Que sejamos firmados nessa palavra. Leia esta última mensagem aqui do irmão Brana para concluirmos. Mensagem em Hebreus, capítulo 2, número 1. Um mensageiro. Você é um mensageiro. Esta manhã. Diga isto. Diga, eu sou um mensageiro, uma mensageira. Amém. Você é. Você é um mensageiro de boas notícias, ou um mensageiro de más notícias. Não é lindo saber que somos embaixadores, que somos anjos, os mensageiros da ressurreição? E nós somos os mensageiros de Deus para o mundo pecaminoso de que Cristo vive. Ele vive em nossos corações.
Ele vive em nossos espíritos. E Ele nos tira da vida depravada do pecado e nos exalta e nos dá um aleluia em nossa alma e nos torna novas criaturas. Somos mensageiros, anjos da aliança. Que maravilhoso! Graças a Deus. E que Deus nos ajude a levarmos adiante esta mensagem. Se somos seus mensageiros, vamos ser mensageiros de boas novas, não de más novas. Amém? Não fique criticando o teu irmão, não fique expondo os pecados do teu irmão. A palavra diz que quem ama cobre multidões de pecados. Seja um mensageiro de coisas boas, não seja um fofoqueiro do teu irmão. Se está caído, se está com problema, ore por teu irmão. Deus te chamou para isto. Amém? Mas não deixe que nada perturbe a tua fé. Não deixe que nada mude o teu foco. Fique focado em Deus e na sua palavra. Descanse em Cristo. Deixe Ele ser o teu repouso. Amém. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esse breve tempo que aqui tivemos, lembrando mais uma vez de tudo isso que o teu profeta nos ensinou. De que no teu Cristo, Senhor, nós encontramos descanso para nossas almas, porque nossas almas estão ancoradas em Ti e na Tua palavra, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por fazer de nós mensageiros, e sabemos que não somos dignos disso, porque muitas vezes nós nos permitimos ser agitados por algum pensamento aqui, má notícia ali, e realmente, Senhor, nós ficamos um pouco atribulados, porque é essa situação difícil que estamos vivendo. Mas, Senhor, nós confiamos e descansamos em Ti. Em meio a tantas lutas, privacidades, Senhor, nós cremos que se Tu estás conosco, Tu nos livrarás de todo mal. Enquanto muitos estão caindo de um lado, 1000 de um lado e 10.000 do outro lado, nós nos manteremos firmes, porque Tu nos sustenta com a Sua mão. Então, Pai, nós pedimos mais uma vez nesta manhã, encarecidamente, cuide de nós. Cuide de nossas famílias, Pai. Nós encomendamos tudo o que temos e tudo que Tu nos deu de volta para Ti. Que Tu nos guarde, que Tu nos liberte de qualquer espírito que nos faça às vezes ficar um pouco assim, Senhor. Irracíveis, reclamando, murmurando. Senhor, nos ajude a sermos mais humildes. Nos ajude, Senhor, a temer mais a Ti, a Tua palavra, e a confiar um pouco mais em Ti, para nos dar, Senhor, esta fé imperturbável. Temos visto muitas pessoas, Senhor, em pânico, desanimados, tristes, problemas de depressão. E nós podemos estar entre elas também, Senhor. Mas Tu nos tens dado uma fé imperturbável. Que Tu nos ajude a viver assim, serenamente, confiando em Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, é o que nós te pedimos. No maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.